tudo bem? Eu sou o professor Ednei e nessa videoaula a gente vai complementar o assunto análise combinatória. Na parte 1 a gente tratou basicamente de princípio fundamental da contagem e dos casos de permutação, a permutação simples, a permutação por repetição e a permutação circular. E hoje a gente vai estar trabalhando com alguns outros conceitos, como arranjos, combinações. A gente vai ver o método bola-traço para trabalhar com combinação com repetição e também vai ver brevemente sobre o princípio das gavetas, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje e aí a gente vai ter o seguinte. Vamos considerar inicialmente um conjunto A com alguns elementos lá dentro, não importa a quantidade de elementos nesse caso aqui, que a gente vai estar só trabalhando conceitualmente. Quando a gente pegava esses elementos do conjunto e apenas mudava a ordem desses elementos, ou seja, trabalhando com todos os elementos do conjunto, a gente estava trabalhando com o caso de permutação desses elementos. Ou seja, a gente estava permutando a ordem dos elementos de um determinado conjunto, formando um novo grupamento, né, com uma nova ordem. Agora, se eu selecionar parte desse conjunto, claro que posso selecionar ele todo também, mas selecionando uma parte, a gente vai estar trabalhando com um agrupamento novo chamado de combinação, ou a gente vai estar trabalhando com um caso de arranjo. A diferença básica desses dois tipos de conceitos aí é que, na combinação, a ordem dos elementos não é importante. Já no arranjo, a ordem é importante. Então, a gente vai diferenciar os dois casos logo a seguir. Então, vamos tratar primeiro o caso de arranjo. Então, você tem lá o conjunto A. Quando você seleciona, por exemplo, os elementos A, B e D, você tem todas essas possibilidades de agrupamentos. Você tem lá o ABD, ADB, BAD, BDA, DAB e DBA. Como eu falei para vocês que no arranjo a ordem é importante, quer dizer que cada um desses grupos que foram formados aí é diferente um do outro pela ordem dos seus elementos. Então, a ABD e a DB são diferentes porque o B troca de lugar com o D. Então, nesse caso, cada um desses elementos vai ser contabilizado para gerar um novo arranjo desses elementos, beleza? Então, vamos verificar como é que a gente faz para calcular a quantidade de elementos de arranjos possíveis que eu tenho a partir desses elementos desse conjunto. Então, observe que eu tenho 8 elementos e eu quero escolher 3. Então, eu vou colocar ali 3 traços para a gente poder fazer a análise usando o princípio fundamental da contagem e vocês vão perceber o seguinte: o princípio fundamental da contagem e o arranjo são equivalentes. Então, se você não quiser preocupar com fórmulas, você pode fazer basicamente quase tudo na combinatória usando o princípio fundamental da contagem, beleza? Então, observe o seguinte, para você selecionar o primeiro elemento desse conjunto, você vai ter 8 opções. Aí você vai escolher um desses elementos. Para o segundo elemento, você vai ter 7 opções e para o terceiro, apenas 6. Então, quer dizer que a quantidade de arranjos possíveis de você fazer com esse conjunto A com 8 elementos seria a multiplicação de 8 vezes 7 vezes 6. Como aqui eu ainda não estou interessado basicamente só no número, na quantidade de arranjos, eu estou interessado em induzir uma fórmula. Tem muita gente que gosta de fórmula, né? Então, o que a gente vai fazer? 8 vezes 7 vezes 6, você basicamente poderia ter usado o princípio fundamental da contagem. Para a gente poder induzir e chegar numa fórmula de arranjo, o que eu vou fazer? Primeiro, eu mostrei a quantidade de possibilidades. E agora, eu vou complementar da seguinte maneira. Observem que eu vou pegar 8 vezes 7 vezes 6, vou multiplicar por 5, 4, 3, 2 e 1. Ah, Dinei, mas se você multiplicar o numerador, no caso dessas frações aí, por 8, 7 e 6, você está alterando o resultado. Sim, a gente está alterando o resultado. Só que eu vou multiplicar por 5 e vou dividir por 5. Vou multiplicar por 4, dividir por 4, multiplicar por 3, dividir por 3 e assim por diante. Quando você multiplica o 8 vezes 7 vezes 6 por essa parte em vermelho, basicamente você não altera o cálculo, porque você está multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Então, basicamente, você está multiplicando por 1. E por que eu fiz isso? Porque quando você pega 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, você tem o 8 fatorial, né? O fatorial de 8. E, se você observar, no denominador dessas frações, você vai ter o fatorial de 5. Então, basicamente, a gente vai ter esse cálculo aqui, ó, 8 fatorial sobre 5 fatorial. Ou, numa fórmula que a gente vai denominar aqui de fórmula de arranjo,
seria o arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. É dessa forma que a gente lê essa nomenclatura inicial aí. O arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3 nada mais é do que o 8 fatorial, ou seja, a permutação de todos os 8 elementos que você tem, dividido por 8 menos 3. O que é esse 3 que aparece para a gente na fórmula? Basicamente é o quê? É a quantidade de elementos que você está selecionando nesse exemplo. Então, a fórmula é bem intuitiva, dá para você trabalhar tranquilamente com ela. E se você preferir trabalhar sem ela, é só lembrar que o arranjo e o PFC, o princípio fundamental da contagem, são equivalentes. Então, você pode trabalhar sem a fórmula de arranjo, beleza? Agora vamos passar para o caso de combinação. Eu vou fazer o mesmo exemplo, só que agora vocês vão notar o seguinte. ABD e ADB, por exemplo, representam para mim o mesmo conjunto, porque na combinação, se vocês lembrarem lá do slide anterior, eu falei para vocês que na combinação a ordem não é importante. Então, ABD e ADB são equivalentes, ok? Então, como ABD e ADB são equivalentes, eu estou desconsiderando essa ordem. Então, quer dizer que esses 6 conjuntos que aparecem para vocês aí são todos equivalentes, porque eles possuem os mesmos elementos, só que em ordens diferentes. Como a ordem não é importante, você tem que eliminar todos os conjuntos repetidos que aparecerem para você. Nesse caso, como eu tenho 3 elementos mudando de posição entre si, eu vou ter um total de 3 fatorial, que é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1, que é a quantidade de conjuntos repetidos que vão aparecer todas as vezes que você selecionar 3 elementos desse conjunto com 8. Okay? Então, para cada 3 elementos que você escolher, você sempre vai ter 6 combinações iguais. Então, você vai ter que eliminar 5 delas para sobrar apenas uma. Ou seja, você vai dividir por 6, beleza? Então, basicamente, a combinação de 8 elementos 3 a 3 são os casos que você viu anteriormente de arranjo, só que dividido por 3 fatorial. Né? O único detalhe é que você vai incluir esse 3 fatorial na divisão. E para quem gosta de trabalhar com fórmulas, eu vou deixar aqui as duas para vocês. No caso dos arranjos simples, a gente tem um arranjo de n elementos agrupados P a P, que é o n fatorial, que é o total de elementos que você tem com a permutação deles, dividido pelo n menos p. Lembrando que o p é a quantidade de elementos que você está agrupando, conjunto. E o caso de combinação simples, você vai ver que a fórmula é praticamente idêntica, com a única diferença que no denominador da fração vai aparecer um p fatorial dividindo, justamente para eliminar a ordem desses elementos, beleza? Então, observem que vocês podem trabalhar basicamente com o princípio fundamental da contagem, para o arranjo e para a combinação, só que na combinação você tem que eliminar a ordem dividindo por p fatorial, que é a quantidade de elementos que você está escolhendo, beleza? Então, isso é o conceito o conceito de combinação, beleza? Vamos fazer um problema da Mackenzie para a gente poder praticar um pouquinho. Então, tem o seguinte, em um escritório, onde trabalham 6 mulheres e 8 homens, pretende-se formar uma equipe de trabalho com 4 pessoas, com a presença de pelo menos uma mulher. O número de formas distintas de se compor essa equipe é... Então, eu vou destacar aqui alguns termos importantes no enunciado. Você tem 6 mulheres e 8 homens, um total de 14 pessoas. E você vai formar uma equipe de trabalho com 4 delas, com a presença de pelo menos uma mulher. Esse tipo de termo que aparece aqui nos enunciados, vocês têm que tomar um cuidado extremo, porque se é pelo menos uma mulher, e você vai selecionar 4 pessoas, você pode formar um grupo que tem uma mulher e 3 homens. Você pode formar um grupo que tem 2 mulheres e 2 homens. Você pode escolher um grupo que tem 3 mulheres e um homem, ou um grupo com 4 mulheres. Então, observem que vocês teriam que fazer, teoricamente, 4 cálculos. Um cálculo para uma mulher, um para 2 mulheres, o outro cálculo para 3 mulheres e o outro cálculo para 4 mulheres. Só que aqui, para a gente resolver de maneira mais prática, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de resolver esse tipo de problema, que é excluindo os casos que você não tem interesse que ocorram. O que seriam esses casos? Aqueles grupos que não tem nenhuma mulher presente. Então, se você calcular todos os grupos possíveis que você pode formar e excluir os casos que você não deseja, vai sobrar justamente os casos que você queria calcular anteriormente, né? Então, o que seriam todos os grupos possíveis? De 14 pessoas, você vai escolher 4.
Aí observa o seguinte, você vai formar uma equipe de trabalho. Nesse caso, como você vai apenas formar uma equipe de trabalho, a ordem de escolha dessas pessoas não é importante. Se a ordem de escolha não é importante, a gente recai num caso de combinação simples, beleza? Então, a gente vai ter a combinação de 14 desses elementos e você vai agrupar de 4 em 4, ok? E aí, a gente vai ter que descartar os conjuntos que a gente não deseja, que são aqueles conjuntos que não contêm nenhuma mulher, aquelas equipes que não têm mulher presente. Ou seja, dos 8 homens, você vai escolher 4 deles. Então, são as equipes que você não pode formar nesse problema. Se você fizer esses dois cálculos, a combinação de todas as pessoas tomadas 4 a 4 e a combinação de 8 homens tomados 4 a 4, você está resolvendo esse problema com esse cálculo, ok? Então, a combinação de 14 4 a 4 é 14 fatorial sobre 14 menos 4 fatorial, vezes 4 fatorial, lembrando que esse 4 fatorial no denominador serve para eliminar a ordem que não importa no exercício. A mesma coisa na combinação de 8, 4 a 4. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar em 931 equipes possíveis, beleza? Então, esse foi um exercício de combinação simples. E agora, a gente vai passar para um outro método, que eu gosto bastante de trabalhar com ele, e resolve alguns tipos de problemas importantes dentro da combinatória e facilita bastante a nossa vida, né? Então, o que é o método bola-traço, né? É o caso de combinação completa ou combinação com repetição. São combinações de N elementos, de K a K, nos quais temos K elementos não necessariamente distintos. Você pode ter elementos distintos ou podem ter elementos ali que são repetidos. Existe fórmula para calcular a combinação com repetição? Sim, mas existe um método mais prático que esse método que eu vou mostrar para vocês, que é o método bola-traço. Okay? Vocês vão entender por quê. E quem desenvolveu esse método inicialmente foi esse matemático William Feller, e essa é a data de nascimento e de morte dele, beleza? Vamos lá. Então, eu pergunto para vocês o seguinte, de quantas formas é possível distribuir 7 bolas iguais em 3 caixas diferentes? Então, observe inicialmente que eu vou ter uma caixa 1, uma caixa 2, uma caixa 3. Visivelmente, vocês estão vendo aí que são diferentes, uma caixa azul, uma caixa vermelha e uma caixa amarela. Então, você tem 3 caixas diferentes, isso é importante frisar. E você vai distribuir 7 bolas iguais. Então, as bolas não têm diferença, mas as caixas são diferentes. Como que a gente vai resolver isso? Vamos colocar as bolinhas agora aqui. Essa é uma solução para esse problema. Posso colocar a caixa 1 com 3 bolas, a caixa 2 com 2 bolas e a caixa 3 com 2 bolas também. Então, ficaria o caso 3, 2, 2. Mas eu poderia fazer o seguinte. Eu vou colocar 2 traços só para fazer a separação, que vocês já vão entender por quê. Se eu fizer o seguinte, passar uma bola da caixa 1 para a caixa 2. Então, eu vou ter o caso de 2 bolas, 3 bolas e 2 bolas na terceira caixa. Então, ficou 2, 3, 2. É uma outra solução para esse problema. Outra solução possível. Eu pego uma bola na primeira caixa, 3 na segunda, 3 na terceira. Então, eu tenho o caso 1, 3, 3. Uma outra solução para o problema. E assim por diante. Você pode ficar mudando essas bolinhas de lugar. Mas, basicamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou permutando a posição dessas bolinhas com essas caixas. Só que as caixas, o que a gente vai fazer? Eu coloquei essas 2 barras aí justamente para servir de traço. Por isso que a gente chama de método bola-traço. Então, são 2 traços que vão separar os 3 espaços possíveis. O primeiro espaço seria a caixa 1, o segundo espaço é a caixa do meio, a caixa 2, e o terceiro espaço é a caixa 3. Então, observe que eu tenho 3 espaços que são separados por 2 traços. E essas bolinhas aí vão ficar mudando de posição com esses traços, que são as soluções desse problema que a gente está querendo resolver. Okay? Então, vou voltar na posição inicial, vou tirar as caixas e aí fica bem claro, que é o método bola-traço. E aí vamos numerar os elementos que eu tenho para trocar de posição. Lembra que a gente tem 7 bolinhas e eu vou ter aí 2 traços. Então, cada um recebe uma numeração, são 7 bolinhas no total, com os 2 traços, então você tem 9 elementos para você ficar trocando de posição.
Se os dois traços ficarem um ao lado do outro, significa que a caixa do meio, por exemplo, ou a caixa de um dos cantos não recebeu bolinha, né? Aí, o que acontece? Se você permutar esses elementos, fizer permutação entre eles, você está resolvendo esse problema. Só que, quando você troca uma bolinha com outra bolinha de lugar, você concorda que não altera nada na solução do problema, porque as bolas são iguais? A mesma coisa ocorre se você trocar um traço com outro traço de lugar. E isso acontece justamente onde? Nas permutações com repetição. Então, basicamente, você vai permutar 9 elementos com repetição de 7 bolas e 2 traços. Então, quer dizer que a combinação, nesse caso, a combinação com repetição, vai ser uma permutação de 9 elementos com repetição de 7 bolas e 2 traços, que é esse cálculo que eu deixei abaixo para vocês. Então, a permutação de 9 elementos com 7 bolas repetidas e 2 traços repetidos é o 9 fatorial sobre 7 fatorial vezes 2 fatorial. E aí, resolvendo esse cálculo, você vai chegar em 36 maneiras diferentes de resolver essa situação desse problema, beleza? Então, esse aí é o método bola-traço, beleza? Você pode simplesmente resolver usando permutação com repetição. E caso você queira procurar, se você pesquisar aí no Google exercícios, método bola-traço, você vai achar vários para você poder praticar, beleza? Vamos ver um problema do Enem 2015 que trata justamente desse conceito. Ah, Dina, mas isso cai no Enem? Já caiu no Enem e cai em alguns vestibulares, né? Então vamos tratar de um problema do Enem. Quem fez esse Enem deve lembrar da questão. E a questão é justamente essa aqui, ó. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas de uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa, então o caminhão não vai ter alteração nenhuma. A empresa determinou que, em todo o caminhão cegonha, deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Então, se você mudar 2 carrinhos de posição, isso não altera nada na solução do problema. Aí, vamos fazer a mesma coisa, vamos destacar o que tem de importante no enunciado. Você tem 10 carrinhos na carreta, você tem 4 cores para pintar esses carrinhos, amarelo, branco, laranja e verde. Cada carrinho vai ser pintado apenas de uma cor. E todo o caminhão cegonha deve ter pelo menos um carrinho de cada uma das cores disponíveis. Então, você tem que ter um carrinho amarelo, um branco, um laranja e um verde, beleza? Então, essa restrição você tem que garantir. Então, como você tem uma restrição, primeiro você garante ela, ok? Então, a pergunta dele é, com base nas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Ora, então vamos primeiro colocar lá os carrinhos coloridos, né? Eu coloquei um de cada cor, um branco, um amarelo, um verde e um laranja. São os 4 de cima aí. Observem que se eu garantir que o enunciado está pedindo, vão sobrar 6 carrinhos que podem ter qualquer cor. Podem ser 6 carrinhos laranja, podem ser 5 laranja e um verde, 5 laranja e um amarelo, 4 laranja, um verde e um amarelo. Você tem várias variações de solução para esse problema. Mas, se você for calcular um a um, você demanda um tempo muito grande para resolver esse tipo de problema. Aí basta você verificar o seguinte: se você tem 6 carrinhos e você tem que pintar de uma das 4 cores possíveis, a gente pode utilizar aquele método que a gente acabou de ver, que é o método bola-traço. Por quê? Os carrinhos são idênticos, as cores são diferentes. Então, as cores vão ser os espaços onde a gente vai colocar os traços, e os carrinhos aí estão fazendo o papel das bolinhas lá do método bola-traço, ok? Então, vamos lá. Colocamos as 4 cores, laranja, verde, amarelo e branca, seriam os espaços. Aí eu tenho as bolinhas, que são os carrinhos, e tenho os traços para separar esses espaços. Então, são 3 traços para criar 4 espaços. O espaço laranja, o espaço verde, o espaço amarelo, o espaço branco. E você vai permutar esses carrinhos e esses traços, ok? Então, observem que vocês têm que permutar 6 carrinhos com 3 traços, que é um total de 9 elementos.
Desses 9 elementos, você tem a repetição de 6 carrinhos e 3 traços. Então, a permutação com repetição de 9 elementos com repetição de 6 e 3, ok? Então, a solução desse problema é justamente isso. A permutação de 9 elementos com repetição de 6 e 3 é o 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial. Se você observar, no enunciado, ele traz as alternativas aí na forma de combinações ou potências. E esse fator aqui, ó, 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial, é a combinação de 9 elementos tomados 3 a 3. Então, era justamente isso que ele queria. Dava para você fazer com a fórmula de combinação com repetição? Dava, mas é o ideal ficar decorando tantas fórmulas? Não, porque você pode aprender a utilizar um método e com esse método você resolve qualquer problema desse estilo. É muito mais prático. Se você agora pegar alguns exercícios e praticar, você vai ver que esse método é simples de ser aplicado, beleza? Então tá lá, a solução, combinação de 9, 3 a 3. E agora, para a gente chegar na parte final da nossa videoaula, princípio da casa dos pombos, né? Parece ser um princípio com nome engraçado, né? É porque justamente são os pombinhos que geraram a ideia desse princípio, né? Então vamos lá ler o que diz o enunciado do princípio da casa dos pombos. Considere que você tem N pombos que vão ser colocados em M casas. E o N, que é o número de pombos, é maior que o M, que é o número de casas. Então, se a gente tem essa restrição que você tem mais pombos que o número de casas, você pode garantir que pelo menos uma